Mazelas, feridas, chagas, enfermidades, doenças, aquilo que molesta ou aflige. São tantas dores do mundo, são tantas suas mazelas. O que falar do amor, da paz? Estão como um sonho há muito tempo esquecido. Só os loucos ainda insistem. Insistem porque vivem beirando a realidade. Ali, na contramão, lutam e se arrastam. Não há mais lugar para o amor. A paz há muito se foi. Daqui, ouvimos o lamento de pais, mães, irmãos, amigos que choram o fim. Mas o fim traz sempre a esperança. Os 9º anos A e B do Instituto Valdemar Falcão apresentam Mazelas, desafiando e redefinindo o mundo. Subam e conheçam a realidade. Os problemas, as doenças, as decepções, as separações, o desemprego, os vícios, as mazelas da vida, sempre vêm de uma forma ou de outra. Todos temos que enfrentar, cara de frente, não há como fugir e se separar. Se ficar lamentando, a coisa tende a piorar, e não se sai curar. Há séculos, vivemos em um mundo de doenças. Há séculos, bastante provocações, e nesse século não seria diferente. Cada um tem que encontrar dentro de si a força necessária para vencer. Não ficar focado só nas suas fraquezas ou defeitos, e sim pensar, eu posso, eu consigo, e lutar e mudar. Porque temos a cada instante milhões e milhões de oportunidades. Basta saber usá-las da melhor maneira possível a nosso favor. E assim que conseguir, façamos desses desafios esperança. Esperança por dias melhores. Esperança para aqueles que precisam, por ter a oportunidade de acreditar na ciência, na fé e no amor de Deus. 150 anos das Filhas de Maria Auxiliadora. 75 anos do Instituto Valdemar Falcão. Séculos de alegria, desafios e conquistas. Porque para este cemitério eu vim. Porque antes da vida o aguento trilho, com milhares do que este que palmilha e que me assombra, porque não tem fim. Não! Fazia frio, e o frio que fazia não era esse que a carne nos conforta. Cortava assim, como em carniçaria, o aço das facas incisivas cortas. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e mutilância, sofro desde a epigênese da infância. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come a vida. Bornese, 1860. Uma jovem mulher contrai uma doença que assola a Itália, o tifo, e em seus vastos campos espalhados pelo país. Febre, dor de cabeça, calafrios, as bactérias alojadas nas fezes de piolhos são os que mais assombram o povoado. Mesmo sabendo quão perigoso seria, a jovem Madre Mazarello não poupou esforços em cuidar de um parente. A felicidade em seu olhar durou pouco. A sua parenta havia se curado, mas o seu estado agora era doloroso. Saúde dos seres que se formam e que exaltam o princípio tesouro, alegria das lágrimas de choro, de onde todas as lágrimas emanam.
És suprema, os meus átomos se ufanam de pertencestes. Ó dor, ancoradouro dos desgraçados, sol do céu, ouro de que as próprias desgraças se engalanam. pestes, doenças e flagelos não são uma novidade na história do mundo. A história nos traz relatos de várias delas. Dom Bosco tinha pronunciado cólera desde o mês de maio. Ele havia dito aos jovens que o cólera atingiria Turim, onde faria estragos, e acrescentou: vocês fiquem tranquilos. Se fizerem o que lhes digo, serão salvos desse flagelo. E o que
acima de tudo, viver na graça de Deus, trazendo no pescoço uma medalha de Maria Santíssima, que eu irei abençoar e darei a cada um. E para este fim, rezar todo dia um Pater, Ave, Glória. Com oremos de São Luís. Ad hominem malo, libera-nos, Domine. De todo mal, livra-nos, Senhor! Depois de ter percorrido várias regiões, o cólera morbo invadia também a Líguria e a Piemonte. Nos primeiros dias da infecção, o número dos atingidos era também o número dos mortos. Sobre 100 casos, havia em média 60 óbitos. Imagine-se a angústia generalizada que aparecia com a interrupção do comércio, o fechamento das lojas e a fuga das áreas invadidas que muitos realizaram. Esse terror era aumentado pelo fato de não se conhecer nenhum remédio para a doença e a convicção de que não era apenas uma epidemia, mas um mal contagioso. Nas classes baixas, acrescentava-se o preconceito de que os médicos estivessem ministrando aos enfermos uma bebida envenenada, chamada de aguinha, em Turim, com a intenção de fazê-los morrer mais depressa e assim desviar mais facilmente o perigo para si mesmos e para os outros. peste bubônica, também conhecida como peste negra, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. Acredita-se que a bactéria e as pestes, que resultam em várias formas de pestes, tenha sido a causa. A peste negra foi o primeiro grande surto europeu de peste e a segunda pandemia da doença. A praga criou uma série de convulsões religiosas, sociais e econômicas, com efeitos profundos no curso da história da Europa. A peste negra provavelmente teve a sua origem na Ásia Central ou na Ásia Oriental, de onde viajou ao longo da Rota da Seda, atingindo a Crimeia em 1343. De lá, provavelmente transportada por pulgas, que viviam nos ratos que viajavam em navios mercantes genoveses, espalhando-se por toda a bacia do Mediterrâneo, atingindo o resto da Europa, através da Península Italiana. Já a gripe espanhola foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões e 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade.
Para manter o ânimo, os censores da Primeira Guerra Mundial minimizaram os primeiros relatos de doenças e sua mortalidade na Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos. Os artigos eram livres para relatar os efeitos da pandemia na Espanha, que se manteve neutra, com uma grave enfermidade que acometeu o rei Afonso XIII. Tais artigos criaram a falsa impressão que a Espanha estava sendo especialmente atingida. Consequentemente, a pandemia se tornou conhecida como gripe espanhola. Os dados históricos e epidemiológicos são inadequados para identificar com segurança a origem geográfica da pandemia, com diferentes pontos de vista sobre sua origem. Em outubro de 1851, quando a febre amarela chegou a Aracati, através de seu declinante porto, trazia por um viajante vindo de Fortaleza, onde a epidemia se alastrava em todos os lugares, não distinguiu entre pobres e ricos as suas vítimas, infectando 5.000 pessoas e causando a morte de 99, começou a declinar em março de 1852, favorecendo assim o deslocamento do nosso conterrâneo, Dr. Castro Carreiro, para a vila de São Bernardo, Russas, onde a epidemia começava a ceifar vidas e causar pânico à população. Em meio às calamidades que se alastravam a cada dia na cidade, chegou um dia, vindo de Pernambuco, um espanhol de nome Epifânio Astrudilho e Bolson, que se instalou na nossa cidade e se apresentou como médico, passou a atender aos doentes acometidos de febre amarela, que solicitavam a sua ajuda em forma de consulta. Ao lado da igreja matriz, encontra-se o túmulo do médico Cristóvão Mallet, um médico inglês que prestou grandes serviços à comunidade de Aracati. Faleceu em 1856, na mesma doença. Seu túmulo teve de ser construído fora da igreja, por não ser católico e sim protestante. Enfrentamos uma das maiores crises da história recente da humanidade. Na Covid-19, perdemos milhares de vítimas. Colapso no sistema de saúde. Fronteiras fechadas. Economia derretida, indústrias paradas. Enquanto a humanidade esperava uma vacina contra a doença, começamos a experimentar um novo normal. A pandemia está remodelando a forma como nos relacionamos com o mundo. E com nós mesmos.
É um exercício para tentar dar cara a esse futuro que nos espera e assusta. A crise global trouxe inúmeros impactos negativos. Além das mortes, corremos o risco de uma recessão generalizada, aumentar a desigualdade social e deixar pessoas em vulnerabilidade, em situação ainda mais crítica, para citar alguns deles. Mas também podem surgir oportunidades. Inspiradora, doce, singela e especial, repleta de significados. A palavra esperança está embutida em diferentes realidades. A fé corajosa no futuro, a cura de uma doença, a realização de um sonho, a espera pela vitória, questões financeiras, a expectativa sobre dias melhores. Com o novo tempo que se aproxima, é hora de renovação e de mudança de ciclo. Nesse ponto, se manter confiante pode ser o primeiro passo para transformações profundas. Somos defensores da vida. A esperança aumenta mais e mais. Vamos mudar, transformar. Vamos cuidar da vida e ter sempre fé em Deus. Vamos redefinir o mundo. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros olhos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros olhos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Volte a brilhar, volte a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza, uma luz e um sol, sua vida portas abertas. Volte a brilhar, volte a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza, uma luz e um sol, sua vida portas abertas. Te respeito, resolveu se ligar nas caras.